A mensagem de hoje vai ser inimigos imaginários. Então vamos lá, vamos pensar um pouco. Inimigos imaginários. Essa é a mensagem dessa tarde. Você sabia que muitos dos problemas que agridem a sua mente, que roubam o seu sono, que te geram até, sei lá, talvez ansiedades, na verdade, esses problemas nem existem. Muitos deles são frutos da sua imaginação. Você consegue pensar que grande parte dos nossos sofrimentos são de coisas literalmente imaginárias? E eu chamo essas coisas de inimigos imaginários. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Ele fala sobre isso. Quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, ele vai falar com os crentes ali daquela região, e ele vai falar sobre aquilo que ele assim menciona de fortalezas. Ele vai dizer que as armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus para destruição de fortalezas ou sofismas. Mas vamos utilizar essa ideia do fortalezas, né? De que existem coisas que elas funcionam quase como fortalezas aí na nossa mente. Ou seja, coisas imaginárias que elas vão tomando espaço na nossa mente. E, como eu disse, grande parte dos nossos problemas, eles são ocasionados justamente por conta dessas fortalezas imaginárias que vão sendo construídas aí na nossa mente, que às vezes, na verdade, elas nem existem. Você já deve ter, em algum momento da sua vida, alguém já deve ter compartilhado isso com você, de um experimento de alguns filósofos, se não me falha a memória, eu não consigo precificar para você exatamente quais, mas eu já li várias vezes sobre isso, de que eles pegaram um elefante pequeno e desde pequeno eles amarraram ele em uma pequena estaca, né? Então, a vida toda desse elefante foi ficar amarrado com essa pequena estaca. E esse elefante cresceu. E quando ele cresceu, ele continuou preso nessa pequena estaca. E embora ele tivesse força, assim, para arrancar aquela estaca em um pequeno movimento, ele nunca fez isso, porque ele continuou achando que ele estava preso. Então aquela estaca era um limitador para aquele elefante, mas a mente dele, aquela estaca o limitava o seu movimento e o prendia naquele lugar. Então muitos de nós, a gente está preso a coisas que nós facilmente poderíamos nos desvencilhar, mas infelizmente elas ocuparam um espaço da nossa mente e se transformou num inimigo imaginário da nossa história. E eu, quando comecei a pensar sobre isso, eu comecei assim, tentar entender quais são os inimigos imaginários mais perigosos que talvez estão atrapalhando a vida da gente. E eu encontrei, como eu gosto sempre de organizar aquilo que eu falo, eu encontrei pelo menos três inimigos imaginários da nossa história. O primeiro deles, o primeiro inimigo imaginário, é o nosso medo. Você já pensou quanta coisa você deixou de fazer por causa de medo? Quanta coisa você deixou de fazer por pensar o seguinte: ah, mas será que vai dar certo? Ah, mas será que vai funcionar? Mas o que que vai? E assim a gente vai. Então, só que o medo, ele tem assim o poder de neutralizar projetos, ele tem o poder de estancar ideias e mesmo antes delas acontecerem. Então, o medo, ele pode destruir tanto a vida da gente. Por quê? Porque ele mortifica as coisas antes mesmo delas começarem. Tá entendendo? Então, quando eu tenho medo, de começar um projeto, de começar uma ideia, de começar alguma coisa, eu estou abortando a possibilidade de dar certo e também a possibilidade de dar errado. Tá entendendo? Então o medo cria esses múltiplos cenários que fazem muitas vezes que você não saia do seu lugar, que você não coloque em prática algumas coisas. E como, você já pensou quanta coisa poderia ter acontecido na sua vida se não fosse o medo? Uma das coisas mais angustiantes na vida da gente é quando a gente olha para trás e fica pensando: poxa, se eu tivesse feito, se eu tivesse tentado, e a gente fica assim, e não há nada pior do que uma vida amargurada. E quando essa ideia de que o medo é também um inimigo imaginário da nossa vida, não tem como não pensar em medo sem pensar em Moisés. Moisés tinha muito medo de viver aquilo que Deus tinha para ele. Tinha medo porque não sabia falar, enfim, tinha medo de como é que ele ia se posicionar. E Deus encorajou Moisés para que ele vencesse esse medo. E olha que interessante, você já pensou, se Moisés não encara o seu próprio medo, o povo não seria liberto. O povo não sendo liberto, ele condenaria o seu próprio povo a viver uma vida inteira escravizado. Então estava nas mãos dele a responsabilidade de enfrentar o seu medo, e enfrentando o seu medo, poder dar a possibilidade a todo o seu povo e a toda a sua geração de provar a libertação. Então até hoje, a gente prova o benefício de um homem que enfrentou o seu próprio medo. Se hoje a gente pode olhar para trás e dizer: o nosso povo
foi liberto da escravidão do Egito, é porque um homem enfrentou o seu próprio medo. Então, quando eu e quando você, quando a gente se propõe a enfrentar esse inimigo imaginário que é o nosso medo, a gente não está trazendo benefício apenas à nossa história, nós estamos trazendo benefício à história dos nossos filhos, à história dos nossos netos. Então, pensa como é perigoso, né, eu ficar assim preso aos meus medos. Por quê? Porque se eu enfrento o meu medo hoje, eu dou espaço para que coisas incríveis possam acontecer na minha vida. E coisas incríveis acontecendo na minha vida, essas mesmas coisas incríveis podem acontecer na vida dos meus filhos, na vida dos meus netos, porque uma coisa que eu começo agora, ela não termina em mim. Ela vai terminar na minha geração. A minha geração ou vai sofrer, ou desculpa, ou vai se beneficiar dos enfrentamentos do meu medo, ou a minha geração vai herdar, eu diria assim, o sofrimento das minhas omissões. Então eu tenho que pensar que tipo de legado eu quero deixar para a minha geração inteira. Um legado de alguém que enfrentou seus medos e deu para as próximas gerações um presente a elas de coisas incríveis, ou um legado de omissão, de alguém que ficou a vida inteira pensando como poderia ser, como não sei o quê, como não sei o quê, e não há nada pior do que a gente olhar para trás e pensar que os nossos medos roubaram de nós possibilidades incríveis. Então o meu desafio para você aqui nessa tarde, no café da tarde, é enfrente os seus medos. Se você tem um livro para escrever, escreva esse livro. Se você tem um vídeo para gravar, grave esse vídeo. Se você tem um projeto para começar, comece esse projeto. Se você tem uma empresa para botar, comece essa empresa. Se você tem um negócio para colocar, comece esse negócio. Se você que está me ouvindo aqui, Gilson, eu tenho uma habilidade, mas você tem medo. Para. Nem que você tenha que alcançar uma, duas, três pessoas. E quer saber de uma coisa? Às vezes, a gente enfrenta o nosso medo, aí você vai me dizer, Gilson, mas eu enfrentei um medo que eu tinha e o projeto que eu coloquei deu errado. Só que olha para mim, até um projeto errado é melhor que um projeto não feito. Até uma coisa que não funcionou na sua vida é melhor do que uma coisa que você deixou de fazer. Tá entendendo? Então, às vezes, gente, o enfrentamento do nosso medo vai nos encaminhar, às vezes, para um projeto frustrado. Mas aquele projeto frustrado, aquela ideia frustrada vai ser a inspiração e a correção de uma outra coisa que pode estar certo. Tá entendendo? Então, pior do que você começar algo e aquilo não funcionar, é pior você nunca começar e você ficar a vida inteira. E se eu tivesse feito, se eu tivesse não sei o quê, se eu isso, se eu aquilo. Não há nada pior, do que você viver a vida daquele muro. Se eu tivesse feito, se não sei o quê. Para com isso. Então, Moisés encarou o seu medo e por ele ter encarado o seu medo, nós estamos até hoje contando aquilo que ele viveu e o que ele fez ficou na história. E eu quero pensar que o que você vai fazer também vai ficar na história. Tá entendendo? E o segundo inimigo imaginário, o primeiro, né, não esqueça disso, o primeiro inimigo imaginário que você precisa enfrentar, o primeiro inimigo, são os seus medos, O segundo inimigo imaginário que nós temos que enfrentar é o medo da aprovação dos outros. Gente, isso aqui já fez tanto mal para tanta gente. Essa ideia da aprovação dos outros, isso aqui pode destruir com você. Medo da opinião, da aprovação, da validação dos outros. Tá entendendo? Você já pensou quanta coisa que você deixou de fazer por causa da opinião dos outros? Você já pensou? Você consegue imaginar quantos planos não saíram do papel? Quantas ideias deixaram de acontecer? Quantas coisas incríveis não foram feitas por causa desse negócio de nós termos medo, receio, preocupação por causa da opinião dos outros? Você pensa comigo, às vezes a gente até comete erro por causa da opinião dos outros. Tem um personagem na Bíblia chamado Saul. Fiz questão de anotar aqui. Saul teve um início de história e de chamado muito poderoso. Só que a vida de Saul, ela se descarrilhou de uma maneira tão absurda no exato momento em que ele ficou mais preocupado com a opinião dos outros do que com a opinião de Deus. A história de Saul, ela pegou um caminho perigoso e mortal, inclusive, quando foi mais importante para ele e quando ele não conseguiu enfrentar esse inimigo imaginário da opinião dos outros. Quando as pessoas começaram a opinar na vida de Saul, ele, com medo de resistir à opinião dos outros, ele foi aceitando a opinião das pessoas. E aceitando a opinião das pessoas, ele cometeu erros graves. E teve uma outra coisa na vida de Saul.
Saul tinha dificuldade porque nem todos os elogios eram direcionados para ele. Na época dele, muitas pessoas elogiavam Davi. E é interessante que Davi nunca, nunca quis isso. Mas Saul, quando ele viu as pessoas elogiarem os outros na frente deles, ele começou a ficar tão preso a essa necessidade de ser elogiado, de ser validado, de ser aplaudido, que a história dele se descarrilhou num processo de inveja, de perseguição. Ele nunca conseguiu viver a sua própria vida. Ele sempre viveu a vida alinhada à opinião dos outros, preocupada com a opinião dos outros. Infelizmente, ele teve um fim muito trágico, muito trágico, muito trágico. Justamente porque ele não enfrentou esse inimigo imaginário que é o inimigo da opinião dos outros. E às vezes, há pessoas que elas sofrem tanto com isso, que às vezes os outros nem opinaram, mas eles pensam que as pessoas opinaram. Você sabia disso? Me lembro de um rapaz que uma vez ele disse assim, mas eu acho que estão falando de mim. Eu disse, cara, você está vivendo assim, numa briga imaginária. Você está vivendo um conflito imaginário. Então ele estava sempre assim na defensiva, sempre numa mania de perseguição, que estava todo mundo contra ele. E isso é absurdo, gente, absurdo. Absurdo nós acharmos que está todo mundo contra a gente. Você já deve ter escutado em algum momento as pessoas disserem assim, mas está todo mundo contra mim. Uma vez eu falei para uma pessoa, eu disse, todo mundo nem sabe que você existe. Gente, assim, eu sei, existem pessoas que são mais conhecidas e tal, mas teoricamente, a maioria das pessoas não tem nem tempo para pensar sobre a gente. É a gente que fica imaginando o que elas estão pensando, o que elas estão falando. Então, essas guerras, elas são imaginárias. Literalmente imaginárias. Então, cuidado com essa síndrome de Saul, de achar que tá todo mundo contra você, de achar que ninguém elogia você, de achar que tá todo mundo desenhando um plano assim contra a sua vida, porque isso aí não existe. Não existe. É coisa da sua cabeça. Então, aqui nessa tarde, olhe bem para mim aqui ou escute-me bem. Pare de achar que tá todo mundo contra você. E pare de depender da opinião dos outros para você viver coisas incríveis. Pare com isso. Deixa eu falar um negócio. Às vezes eu vejo pessoas assim, aqui pelo Instagram e tal, e por aí onde a gente vai, as pessoas dizem assim, mas ninguém acredita na minha história. Deixa eu falar um negócio. Adianta alguém acreditar nessa história? Me responde. Por exemplo, o Dilson acredita na sua história. Gente, eu não consigo dar conta nem das minhas coisas. O que vai adiantar eu acreditar na sua história? Não adianta nada. As minhas possibilidades são mínimas para te ajudar. Mínimas, mínimas. E qualquer outra pessoa. O que adianta, irmão? Teu primo acreditar nessa história, teu tio, que é rico, acreditar... O que vai adiantar? O máximo que essa pessoa pode te dar é abrir uma porta, fazer não sei o quê, te emprestar um dinheiro. Mas isso não resolve. Não resolve você. Tá entendendo? Então, a gente tem que ter essa noção de que as pessoas não são obrigadas a acreditar na gente. Tem um que acredita. Se ele... gente, se Deus nos enviou aqui à Terra, é porque ele acredita na nossa história. E isso é suficiente. Dilson, mas ninguém acredita. Não precisa acreditar. Quem precisa acreditar é você. Quem precisa acreditar sou eu. É óbvio que é bom que as pessoas nos auxiliem, é bom que as pessoas nos motivem, é bom que as pessoas nos ajudem. Agora, confiar que isso vai ser possível a todo momento é uma neurose, é uma imaginação. Então, preste atenção no que eu vou falar. Muito das resistências que você tem com algumas pessoas, elas não têm culpa nenhuma disso. Sabe qual a culpa? Foi a expectativa que você colocou nelas. Fulano vai acreditar em mim, ciclano vai me ajudar, o outro vai fazer alguma coisa por mim. Então, o problema não são essas pessoas. O problema é a expectativa que você criou delas. Você achou que elas seriam as ajudadoras, você achou que elas que abririam uma porta, você achou que elas que falariam do seu nome para algumas pessoas. Então, o problema não está nelas. Resolva-se você mesmo. Resolva-se você mesmo, que eu tenho certeza que coisas incríveis vão começar a acontecer com você. Coisas incríveis. Então, o segundo inimigo imaginário, é esse negócio da opinião dos outros. Combata com esse inimigo imaginário que você vai ver assim, inúmeras possibilidades que Deus vai abrir, olhares sobre a vida que Deus vai lhe permitir. Só que enquanto você olhar a vida pelo caminho dos outros, você nunca vai conseguir viver a sua vida. Decore isso. E o último inimigo imaginário é o sentimento de incapacidade. Sentimento de incapacidade. Sentimento de incapacidade. Deixa eu falar. Quase todos os dias eu vejo alguém falando assim, mas eu sou bem pequeno. Pequeno todo mundo é, irmão. Mas eu não conheço todas as coisas. Ninguém conhece todas as coisas. Mas eu nasci em família pobre. Gente, essa é a realidade da maioria dos brasileiros. Mas... A gente fica o tempo inteiro, gente.
o tempo inteiro com esse negócio de perceber as nossas incapacidades. Todos nós temos. Só que o que eu quero que você entenda é que, óbvio, que todos nós temos as nossas incapacidades, o lugar que você nasceu, a família que você cresceu. Só que a gente ficar fazendo da nossa incapacidade um trono não nos ajuda, não nos auxilia, não nos ajuda em nada. Não cria nenhum caminho pra gente. Então nós precisamos perceber o seguinte: ok, eu não tenho capacidade de fazer isso, mas o que eu sei fazer? Então, dentro daquilo que eu sei fazer, eu vou tentar fazer o melhor que eu posso. Ponto. E é a partir daquilo que eu tenho e daquilo que eu sei, que Deus vai fazer algo precioso. E aquilo que eu não sei e as minhas incapacidades, eu vou tentar me ajustar para compensá-las com aquilo que eu sei. Ponto final. Então, se Deus não te deu tal capacidade, ok, tudo bem, eu não sei fazer tudo, eu tenho que ter essa ciência. Agora, dentro daquilo que eu sei e dentro do que eu posso enfrentar para ser um pouco melhor, eu vou fazer. Ponto final. Agora, eu pegar as minhas incapacidades, esse inimigo imaginário daquilo que é o meu potencial e ficar simplesmente prendendo a minha história a isso, é no mínimo covarde. Como assim covarde? Covarde com aquilo que Deus me deu. Covarde com as possibilidades que Deus tem. Tá entendendo? Então, capacidade por capacidade, nunca a gente vai saber tudo, nunca nós vamos ter todo o domínio. O próprio apóstolo Paulo disse, ele falou com essas expressões: eu de mim não tenho capacidade, mas a minha capacidade vem de Deus. Então, mas só que em nenhum momento eu não tenho capacidade, então não vou fazer nada. Você não viu a postura do apóstolo Paulo assim? Ele entendia, ok, eu não tenho capacidade, mas a minha capacidade vem de Deus. Então ele ia fazendo e Deus ia cooperando com aquilo que ele fazia. Deus ia mostrando, Deus ia dando força, Deus ia dando graça, Deus ia dando sabedoria. Então, você vai, não tenho capacidade para isso. Começa, faz alguma coisa. Porque à medida com que você ir dando a cara para a vida, para novas possibilidades, você vai ver a mão de Deus te instruindo, te capacitando, e isso vai acontecer no processo. Ninguém nasce sabendo todas as coisas. Ninguém tem o domínio de todas as coisas. Você pega uma pessoa que hoje tem anos de trabalho, anos de estudo numa área. Gente, por melhor que ela seja, às vezes você vai pegar uma outra pessoa que não tem todo esse tempo, às vezes ela vai perceber coisas que essa outra que teve anos não conseguiu perceber. É assim, gente. É assim. É assim que funciona. Às vezes você pega uma pessoa experiente na vida, tem ali os seus 50, 60 anos, já tem um leque de experiências que viveu. Só que às vezes um moço de 15 anos vai perceber algo da vida que aquele que tem 50, 60 anos não percebeu ainda. Então, tudo é uma questão de vida, de vivência, de experiência, de acreditar, de botar a cara. É isso. Agora, se eu ficar esperando eu me capacitar de maneira completa para fazer alguma coisa, nunca vou fazer. Então a gente precisa aprender a celebrar cada passo que a gente dá, cada alcance que a gente chega. E quando essa percepção ela nos abraça, a gente se livra dessa ideia da incapacidade. Na verdade, às vezes, as pessoas dizem assim: eu não tenho capacidade. Na verdade, elas não querem falar incapacidade. Na verdade, elas querem dizer: eu ainda não consegui chegar no mesmo lugar que outros já chegaram. Aí eles chamam isso de incapacidade. Mas, na verdade, o que está acontecendo é uma espécie de uma comparação. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, diante disso, grave muito bem esses 3 inimigos imaginários, que infelizmente são os que mais têm feito mal às nossas vidas. Primeiro, o nosso medo. Segundo, a opinião dos outros. E terceiro, o sentimento de incapacidade. Só que o que é mais precioso é que quando o apóstolo Paulo ele fala de que, às vezes, essas fortalezas imaginárias, elas se constroem na nossa mente, ele também vai dizer que Deus é poderoso para a destruição dessas fortalezas, essas falsas ideias, que às vezes habitam a nossa interioridade e, infelizmente, influenciam tudo ao nosso redor e toda a nossa história. Então, aonde você estiver, eu gostaria que você identificasse quais são os inimigos imaginários que estão prendendo você, que estão escravizando você. São essas ideias: eu sou tão pequeno, não sei o que, não tenho capacidade, olha onde eu nasci, olha onde eu cresci, olha a minha família. Para com isso. São fortalezas imaginárias que estão destruindo com você. Então a minha oração aqui essa tarde é que Deus destrua com essas fortalezas. Talvez você está aqui e você está sendo pego por padrões estéticos imaginários. O tal corpo que você não chegou, o tal rendimento que você não chegou. Hoje em dia, infelizmente, a nossa sociedade ela é movimentada por métodos, por padrões. Aí se você não tem o bíceps, se você não tem a caminhada, se você não leu o Café com Deus Pai, se você não fez isso, você não é bom. Para com isso.
Se você não toma gelado, você não é a melhor pessoa, você não tem a melhor performance. Para com isso. Para cada um, Deus tem um caminho. Para cada um, Deus tem uma percepção, uma ideia, uma realidade. Eu me lembro que eu queria muito começar a acordar às 5 da manhã, porque eu tinha lido um livro que se você acordar às 5 da manhã, você tem 3 horas a mais no dia, e o seu dia melhora, a sua vida melhora, a sua casa melhora, seu casamento melhora, e tudo, sei o que melhora, porque você leu esse livro, que se acordar essa hora, melhora. E eu passei a acreditar exatamente nessa ideia. E eu acredito que muitas pessoas que acordam esse horário vivem uma vida poderosa, fazem um exercício físico, lê um livro, é ótimo, é óbvio que vai fazer bem. Só que para minha realidade, aquele padrão não cabia. Porque eu não dormia direito, cuidando do meu filho, muitas vezes doente e tudo mais. Então, só que aquilo, assim, por muito tempo, aquilo me incomodava. Porque eu pensava, poxa, como eu queria melhorar minha vida, melhorar meu... Aí sim que eu percebi, poxa, esse é um método, é um padrão que não pode ser aplicado para todo mundo. E eu pensei, eu vou remover de mim essa fortaleza imaginária, esse inimigo imaginário de ter que viver o que esse livro está dizendo, o que esse livro me instruiu, que eu tenho que acordar assim da manhã, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então, às vezes, a gente precisa se desprender desses métodos e entender aquilo que Deus tem para nós. Então, que essa tarde seja uma tarde, assim, da gente se desprender disso tudo, tá? A minha oração é que a partir de hoje, com esse entendimento, com essa percepção, com essa clareza, você possa arrancar e lutar contra todos esses inimigos imaginários que estão aí, fazendo muito mal para sua vida, talvez gerando ansiedades. Quantas pessoas ansiosas a gente tem no nosso meio, que estão sofrendo por algo que ainda nem aconteceu. Talvez você está aí pensando que vai tudo dar errado e as coisas ainda nem aconteceram. Então, e se der errado? É a vida, gente, é a vida. Tá? Então, aonde você estiver agora, se você pode, deixa o seu pedido de oração aqui, porque o café da tarde, decora essa expressão, café da tarde, todo dia, de segunda a sexta, às 15 horas, uma reflexão pontual, confrontadora. Para quem não gosta de mimimi, esse é o lugar. Todo dia vai ter uma lição bíblica aqui, às 15 horas, e você que perdeu vai ficar um pouquinho aqui no Instagram, essa reflexão, e depois ela vai ficar disponível só lá no meu canal do YouTube, que eu preciso que você se inscreva no meu canal do YouTube, também no TikTok, vai lá por tudo que é rede aí, você vai encontrar o Dilson Gomes. Então, gente, aonde você estiver agora, deixa o seu pedido de oração aqui. Mendonça... ore pela minha família, peço oração pela minha vida espiritual, a Cleisiane, coloque o seu nome e o seu pedido de oração. Vou dar um minuto aí para você colocar o seu nome e o seu pedido de oração. A Jussiele, glória a Deus, gente, isso aí, interajam, colocam aí, que isso nos ajuda para que essa live vá a mais pessoas. Chegamos aqui a mais ou menos umas 25 pessoas, o pessoal vem, sai, tá todo mundo trabalhando, todo mundo corre, mas obrigado por você que está nos acompanhando aqui. Francisca, Deus te abençoe, Francisca, Deus te abençoe. Deixa seu pedido de oração aqui. Serli Costa viveu um milagre aí com a sua filha. Uma hora nós temos que contar esse milagre, né, Celi? Vamos lá. Estou voltando a criar conteúdos na internet, peço oração que, se for da vontade de Deus, isso prospere. Ele conduziu tudo até aqui, tenho certeza que ele está nisto, mas peço oração. Com certeza, não para. E olha aqui, vou dar uma dica para você. Não fica olhando a quantidade de likes dos outros. E valorize cada curtida, cada compartilhamento, cada pessoa que interage com o seu conteúdo. Quando eu comecei a fazer conteúdo, gente, assim, não sabia como fazer, não sabia para onde ir, não sabia o que poderia acontecer. Hoje, graças a Deus, a gente, todos os dias, tem gente compartilhando material, compartilhando testemunho, compartilhando vídeo. Quando a gente começou no podcast também, a gente nunca imaginaria que poderia dar certo. Hoje, graças a Deus, tem vídeos nossos aí nas redes, no TikTok, para lá, para cá, com 4 milhões de visualizações. Então, tudo é uma questão da gente valorizar cada passo que a gente está dando. Gabriel, Deus te abençoe, Gabriel. Saudade de ti, querido. Deus te abençoe. Aí você tem acompanhado a sua vida, aí você tem vivido coisas incríveis, né? Deus te abençoe, querido. Celi vai contar esse testemunho. Quem sabe amanhã, Celi? Amanhã, se tu puder estar aqui às 15 horas da tarde, eu vou pegar um pedacinho aqui da live. Você entra na live e a gente pode contar essa história junto aí. Um milagre precioso, né, que Deus fez aí com a sua filha mais nova. E a gente conseguiu acompanhar um pouquinho desse processo também. Gente, deixa o seu pedido de oração aqui e vai ser muito legal a gente poder orarmos juntos. Peço oração pela minha vida e pela minha família, Francisca, pelo meu casamento também. Então, gente, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar os teus filhos, cada pedido de oração aqui dessa live, os nossos irmãos que pedem pelas suas famílias, pedem pelas suas vidas, pedem por familiares que estão enfermos, pessoas que estão enfermas agora, talvez alguém que está no hospital, gente que precisa da restauração do casamento, gente que precisa que Deus resgate os filhos. Em nome de Jesus agora eu oro, Senhor, por cada vida, por cada pessoa que está entrando aqui nessa live, tanta gente querida, tanta gente amada, que aqui nessa tarde precisa de uma palavra, precisa de uma orientação. Abençoa a vida dos teus filhos, estende a tua mão sobre eles, Senhor, em nome de
de Jesus, toca, Senhor, nesse homem, toca nessa mulher, aonde estiver uma pessoa enferma agora, que está em oração junto comigo, Senhor, alcança essa vida agora e em nome de Jesus, sara essa enfermidade, arranca essa enfermidade para fora e que o teu nome seja glorificado, abençoa em nome de Jesus. Talvez há pessoas aqui que sofrem de ansiedade, depressão, que a partir de hoje, Senhor, esses inimigos imaginários que estão atrapalhando a vida dessa pessoa, eles sejam destruídos pela revelação de Jesus Cristo e que o nome de Jesus seja glorificado. Gente, Deus abençoe vocês. Até amanhã, às 15 horas da tarde, café da tarde com Dilson Gomes. Deus abençoe.